Eu sou o Padre Joaquim, de um mosteiro como aqui, assim como aqui tem o mosteiro da Santa Cruz, né? Também há o mosteiro de Nossa Senhora da Fé e do Rosário, que é lá na Bahia, só que a ordem é diferente, né? É uma fundação diferente, por isso eu me visto diferentemente, e vez ou outra eu venho aqui, já vi vários aí, vocês já me viram também, sou o Padre Joaquim, que já há muito tempo, já desde uns 10 anos atrás, que eu visito aqui, né? Vez ou outra eu estou visitando. A diferença é que lá no mosteiro não há um colégio, né? E aqui há. Isso é uma vantagem muito grande, certo? Uma vantagem muito grande para vocês. Então, eu queria falar um pouco, justamente. Bom, o mais velho aqui é você, né? Ele. Quantos anos tem, Carlos? Eu tenho 19. 19. Já tem idade. E você? 16 anos, tá bom. O menorzinho, de quantos? Eu tenho 10. 10 anos. Então está mais ou menos nessa base, né? 10 e 16. Você. Então, primeira coisa, vocês agradecerem a Nosso Senhor e a Santíssima Virgem por estarem aqui. Porque vocês ainda não sabem o que é as dificuldades da vida aí fora, da vida no mundo, né? Vocês vão ter que enfrentar, cedo ou tarde, vão enfrentar isso, né? Mas justamente para enfrentar isso é preciso ter uma boa preparação, certo? Quando a pessoa não tem formação, ela não tem, porque justamente vocês não têm experiência. Claro, experiência só se adquire na vida, tá entendendo? Mas ela tem que ter a formação antes. Porque se ela não tiver a formação antes, essa experiência, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Correto? Porque é a formação da gente que faz a gente filtrar, por assim dizer, o que é bom e o que é mal. E aproveitar o que é bom e rejeitar o que é mal. Correto? Toda pessoa tem essa formação, deve receber formação para isso. E por isso a formação deve ser dada logo muito cedo. Quanto mais cedo, melhor. Porque quando ele chegar na idade de ter que enfrentar, ele cresce, não tem jeito. Vocês um dia vão se separar dos seus pais e vão procurar emprego, ou vão isso, ou vão aquilo. Então, vocês vão ter que enfrentar o mundo como ele é, não como vocês imaginam. E aí vocês vão ter surpresas. Então, aí é que vai entrar a formação. Se vocês têm a formação correta, então vocês vão poder fazer o filtro, quer dizer, vocês vão poder peneirar, certo? Peneirar, tirar o que é bom e rejeitar o que é ruim. Porque é isso. Vocês estão aqui, claro, do mundo, e no entanto dizem a vocês, tomem cuidado com o mundo. Não dizem isso? Vocês ouviram certamente. Então é preciso que vocês entendam bem do que se trata. Vocês estão aqui no mundo e há tantas coisas boas no mundo. E vocês estão crescendo e estão aprendendo a admirar essas coisas do mundo. Isso, há muita coisa que agrada a vocês, certo? E, no entanto, é preciso tomar cuidado com o mundo. Então, justamente, é a formação que vocês recebem que vai fazer vocês... vai criar o hábito. Isso é muito importante, a questão do hábito. Já ouviram falar disso, é claro, né? O hábito. Isso é que vai fazer vocês saber distinguir o que é bom e o que é mal. Então, por isso, essa escola aqui está num lugar na roça, um tanto separado da cidade. Todo mundo já foi na cidade, é claro, mas aqui, quem conhece um pouco o que é o mundo, que já tem mais idade, que sabe como os perigos das coisas do mundo, quando vem para cá, sente um alívio. Certo? Eu também moro no mosteiro, num lugar separado, assim, de roça, né? Acontece às vezes, e eu nasci vivi em cidade, até uns 20 anos eu vivi em cidade, né? Inclusive em capital, né? Lá em Salvador. Então, quando eu hoje vou para a cidade, faço uma visita, algo assim, e quando eu volto, muitas vezes eu sinto um cansaço. Assim, eu não trabalhei, não fiz nada demais assim, mas estou cansado. Porque esse cansaço é o cansaço da cidade. Aquilo entra sem a gente perceber. A agitação, que não é uma coisa natural, é demais. O pessoal está concentrado ali demais. Às vezes milhões de pessoas,
estão ali concentrados no lugar. Então aquilo agride. A zoadeira, as coisas artificiais demais, tudo artificial. É difícil você ver uma floresta. Difícil, tudo é prédio, aquelas coisas quadradinhas, tudo da mesma forma. As ruas, isso, a zoadeira, as pessoas também de toda a origem, de toda a formação, e às vezes sem formação nenhuma, muitas vezes. Então, é sempre um perigo. Há um padre dominicano antigo que dizia o seguinte: cidade grande, pecado mortal. Ou seja, porque realmente na cidade grande há muito maior possibilidade da gente entrar em coisas ruins, acabar caindo em pecados. Então, por isso essa escola foi posta aqui, porque já a localização já ajuda muita coisa. Distancia da cidade e você, então, tem condição de absorver melhor as boas influências. Entende? Porque numa cidade você estaria sob fogo cruzado. O professor, a professora estaria falando boas coisas para vocês e lá fora todo mundo fazendo coisa errada, e a zoadeira, isso, aquilo. Isso confunde. Vocês não têm proteção para reagir e saber distinguir. Não, a formação é justamente dada para isso. Para vocês distinguirem o que é bom e o que é mal. Certo? Então, aqui, esse período é precioso para vocês. Vocês vão receber os bons hábitos. O hábito é uma coisa tão importante que até as virtudes, bom, vocês fazem catecismo, então vocês sabem que o homem que a gente recebe no batismo quantas virtudes? Hein? As virtudes infusas. Vou ajudar, é 7. Sacramento? Não, sacramento é que são 7 também. Mas as virtudes, quantas são? Humildade, liberalidade. Humildade, liberalidade. Não, são virtudes também, mas você tem as 7 virtudes infusas. Você tem a graça santificante, as virtudes e os dons. Certo? Os dons também são 7, mas as virtudes são 7. São 3 teologais e 4 cardeais. Sim. Fé, esperança, caridade, justiça, fortaleza e sofrimento. Exatamente. Agora vocês pegaram, certo? Pois bem, até essas virtudes são hábitos. Agora é diferente. Porque sendo essas virtudes infusas por Deus, Deus coloca na alma da gente, então são hábitos que são postos por Deus, é diferente. Mas no caso dos hábitos adquiridos, eles se adquirem pela repetição dos nossos atos. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já pegou no carro para dirigir? Não aconselho a nenhum dos pequenos, né? Mas que se tiver com o pai, bom, você já tem idade, tá entendendo? Então, primeira vez que a gente pega um carro, que aparece outro carro na frente, principalmente se for um caminhão, parece que um bicho que vai pegar a gente, né? Todo mundo passou essa experiência. Porque a gente pega o carro e fica com medo, como é que vai dirigir isso aqui? A gente não sabe. E se vê um outro carro, a gente não sabe. Se for para a cidade, então nem se fala. A gente fica com medo, né? De uma batida, disso, daquilo, de atropelar alguém. Então, você não tem ainda o hábito de dirigir, correto? Então, depois de algum tempo, você passa a primeira vez, a segunda, a terceira, até que você pega no carro que nem percebe. Como seus pais fazem. Pega o carro e está dirigindo porque eles já adquiriram o hábito, está entendendo? Pela repetição de atos, ou seja, de repetir como professor, é claro, como foi na autoescola, tudo isso, começou a dirigir, dirige na cidade, agora na estrada, vai aprendendo as regras, como é que troca a marcha, como é que faz. Então, com o tempo ele adquire a facilidade de fazer as coisas. No começo foi difícil, depois ficou fácil. Por quê? Porque ele tomou o hábito, entenderam? Então, assim também, estamos aqui, em grande parte, vocês para adquirir bons hábitos. Só que para adquirir esses bons hábitos, vocês vão ter que sofrer um tempo. É assim. Assim como para dirigir, você vai ter que sofrer um pouco, pegar o carro, ficar meio... né? Depois você vai adquirindo isso e pronto, vai embora. Entende? Então, aqui na escola se ensinam, entre outras coisas, não só o português, a matemática, tudo isso. Bom, porque mesmo o português, a matemática, as ciências, elas criam hábitos também.
certo? Mas vocês estão aqui para aprender outros hábitos, como por exemplo o hábito da disciplina. Certo? Isso aí se adquire com a repetição dos atos. No começo, custa ficar parado, escutando. A cabeça está rodando cheia de coisa. Cheia de coisa. Vocês estão em fase de crescimento. Nas suas cabeças são produzidos, não é exagero, eu li um estudo aí sobre isso. Estão sendo produzidos, acho que 3 milhões de neurônios por segundo. Nas cabeças de cada um aí. A cabeça dos meninos, das pessoas que estão crescendo. E quando fica maior, aí diminui, né? Mas quando está novo, é assim. Milhões por segundo. Está crescendo. E está tudo se conectando aqui. A cabeça está se formando. E é curioso também que eu vi nesse estudo há pouco tempo, que fizeram, não tem tanto tempo, que esses neurônios, que são as células, eu ouvi falar, né, em biologia, né? As células do cérebro, né? Então, essas células se arrumam nos meninos de uma maneira, nas meninas de outra maneira. Não tem jeito de mudar isso. É assim. As dos meninos, as das meninas, se arrumam assim. Vai de cá para cá, que a gente tem 2 lóbulos, né, no cérebro, né? Então vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. É assim, em geral, nas meninas. E fica assim, por toda a vida. Nos homens é assim, tá? Para cá, para cá, para cá. É diferente, certo? Por quê? Porque a menina, as mulheres, elas têm mais costume de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a mesma coisa, o menino não tem essa capacidade, é mais difícil para ele. Mas os meninos e depois os homens têm mais jeito para fazer uma coisa, outra, depois outra. Entendeu? Programar a coisa, planejar a coisa, fazer a coisa, então prever as coisas. Então isso é mais próprio do homem. É o cérebro dele que é feito assim. Deus fez as coisas assim. Então vocês estão adquirindo essas coisas agora. Esse período de formação é muito importante. Se a formação não der certo, se vocês não aceitarem a formação e desviarem, isso vai dar problema depois, muito problema. É verdade que a pessoa pode sempre se arrumar, entrar num caminho bom, mesmo na velhice, mas é sempre mais difícil. O que é que diz a Escritura? Para o lado que a árvore se inclinar, para esse lado vai cair. Vocês já viram a árvore caindo, né? Vai se inclinando, aquele está meio assim, esses eucaliptos, né? Ficam inclinados, vai cair, cuidado. Se não tomar cuidado, ela, de uma hora para outra, num momento de uma chuva, né? De um vento, ela cai. E vai cair para o lado que está inclinado. Então, vocês têm que... Então, fica sempre mais difícil quando a idade vai chegando. A idade vai chegando, então sempre é mais difícil a pessoa. A criança, ela muda muito fácil. A criancinha, vocês veem, né? Os mais novos que vocês... Está no chororô daquele, daqui a pouco está dando risada. Depois chora de novo. Depois está dando risada. É assim, a criança muda de uma hora para outra. Já na idade de vocês não é a mesma coisa. Muda, mas não é tanto assim. Certo? Inclusive muda diferente no menino e na menina. Porque no menino, ele explode mais fácil, mas não guarda tanto. A menina guarda mais. Entendeu? Para praticar a caridade. A gente tem que estar atento para isso. A menina guarda mais as coisas. O menino explode mais, mas depois ele esquece mais. De um modo geral. De um modo geral. Certo? Então, primeira coisa, além disso, né, do que eu disse, dos hábitos que vocês têm que aprender, né? Então vocês têm que desenvolver o esforço. A graça de Deus está sempre sobre nós para nos santificar. Porém, ela quer a nossa correspondência. Correspondência significa esforço, significa trabalho, significa sofrimento, significa mesmo frustração, às vezes. Coisas que a gente quer fazer e não dá para fazer, pronto, não é possível fazer. Então a gente tem que encarar a vida assim. Por quê? Porque quando vocês crescerem, vocês vão ter muito isso, certo? Frustrações, dificuldades, vocês vão descobrir que o mundo é bem mais duro do que papai e mamãe. Eu lhes asseguro. Mesmo que vocês achem... Então, se vocês estão achando agora duro papai e mamãe, aí vocês vão ter dificuldade quando chegar. E vocês ficarem autônomos para enfrentar a vida.
Porque o mundo é muito mais duro do que papai e mamãe. E eu asseguro a vocês. É mais duro até do que papai. Porque mamãe em geral é mais brava, né? E papai é mais... Mas isso faz parte. É assim. Porque a mãe em geral é mais branda. Por quê? Porque desde pequenininho vocês estão juntinho dela, né? Nasceram e ficaram juntos, aquela coisa típico de mamãe com filho. É assim. Mas o pai é quem vai dar mais regra para vocês. Ele que tem mais autoridade. Ele é o primeiro na família. Então ele é que vai dar autoridade. Ele é que vai dizer, vai ter que dizer às vezes não. Não, não pode. Não, não está certo. Não, isso não é bom. Não, não vá por aí. E vocês não têm que pedir explicação para isso. Mesmo vocês, já tem 16, 19, então rapazes, é bom muita coisa vocês não discutirem. Claro que alguma coisa vai ter que explicar a vocês, já tem idade, mas muita coisa não precisa. Para vocês também, vocês deem confiança aos seus pais. Sobretudo porque estamos aqui no colégio católico. Seus pais não são perfeitos, mas eles são católicos e estão procurando o bem de vocês. Tanto estão procurando o bem de vocês, vieram para cá. Então, escutem a voz deles. E também a voz do professor, que é um prolongamento, de certo modo, da autoridade do pai. Na medida que eles estão aqui, muitos deles são inclusive pais de vocês, né? Muitos são professores, são pais também. Então, eles estão aqui para prolongar isso, porque justamente uma família só não consegue educar todo mundo. Tem que várias famílias se juntar para manter um ambiente para que a criança vá se emancipando, começando com coisas menores, e aí vai se integrando para se preparar para entrar na vida da sociedade, para escolher para ver o que Deus quer de vocês, né? Qual é a vocação sua de vocês? Se é para viver no mundo, para se casar, etc. Ou se é para ser um padre ou para ser um religioso. Depende, isso vamos saber depois. Mas agora temos que ter essa formação. Então, cabe assim. E não se esqueçam disso. Vocês têm que desenvolver aqui, logo agora, essa noção de que a vida é um combate. E de que no mundo há coisas erradas, há mal, mas particularmente no mundo de hoje. O que é que eu posso fazer? Ninguém pode mudar isso. Nós nascemos nessa época. Se nascêssemos em outra época, sempre houve mal no mundo, mas haveria menos, certo? Não haveria tanta necessidade de vir para aqui num lugar um tanto separado na roça para fazer uma escola. Podia fazer uma escola até na cidade. Porque as cidades estavam cheias de igrejas e todo mundo ia para a missa, etc. Certo? Todo mundo era católico, então o mundo dava para você se integrar mais facilmente sem precisar vir para cá, entendeu? Se vocês querem saber o que era o mundo há muito tempo atrás, vocês vão em centros históricos, certo? Principalmente o maior, mais preservado, que é o de Salvador. Então, quando você visita lá, no centro de Salvador, o centro histórico, o que é que você vê? Você chega numa praça, está ali a catedral, que era a capela do Colégio dos Jesuítas. A catedral é uma antiga capela do Colégio dos Jesuítas. Está ali. Ó. Aí do outro lado você tem uma igreja, tem uma praça. Uma praça. Na praça você já tem outra igreja de São Pedro dos Clérigos, ali, do lado ali. Na frente você tem um convento dos dominicanos. Assim, numa praça, 3 igrejas. Aí você anda um pouquinho, passa pela praça, você tem o Largo do Cruzeiro, e você tem a igreja de São Francisco, que é uma das 7 maravilhas do mundo português. Ali. De junto tem a igreja da Irmandade de São Francisco. Colada, outra igreja. Aí você vai adiante. Aí entra mais um pouquinho, você entra no Pelourinho. Aí você vê a igreja do Rosário dos Negros, que era uma confraria só de negros, naquela época, que fizeram uma igreja maravilhosa. Na frente você tem a igreja dos Passos, depois duas igrejas do Carmo, lá adiante. Então, para que esse pessoal fez essas igrejas lindas, uma mais bonita que a outra, né? Você não sabe. Por que esse pessoal fez tanta igreja bonita? Para chamar turista? É claro que não. Não existia turista na época. Todo mundo vivia na sua terra, em geral não se viajava tanto assim. Isso é um fenômeno moderno. Então, para que essas igrejas? Porque havia católicos para ir para a missa, né? Claro, né? Alguma dúvida? Entende? Então, a vida e se você for para a Europa, você vê mais ainda. Então, a vida é como se o mundo fosse uma esponja dentro de uma água que era a igreja. Entendeu? A água entrava em tudo, a igreja entrava em tudo, certo?
Então, você podia ter uma vida mais preservada. Hoje, nós temos exatamente o contrário. Nós vivemos num mundo de apostasia. Não é um mundo pagão. Vocês que estão estudando história devem ter estudado já os romanos, né? Os gregos. Era gente que não conheceu Jesus Cristo. Então tinha uma vida que tinha alguns valores, eles tinham realmente, virtudes naturais, tinham, mas muita coisa errada também, porque não conheciam Jesus Cristo. Mas a sociedade de hoje, ela é pior do que os gregos e do que os romanos. Porque ela é uma sociedade que deixou Jesus Cristo, rejeitou Jesus Cristo. Há um trecho no Evangelho que diz o seguinte, nosso Senhor falando, quando um demônio sai de um homem, anda por lugares áridos. Até que um momento ele pensa, vou voltar de onde eu saí. E quando ele volta, encontra a casa arrumada e varrida. Aí o que é que ele faz? Ele chama 7 demônios piores do que ele e entra de novo. E o estado daquela pessoa fica pior do que antes. Nosso Senhor que diz. Então, a nossa sociedade hoje é mais ou menos isso. Entende? Não só aqui, nosso Senhor falou de uma pessoa. Eu estou falando de uma sociedade. Quer dizer, a sociedade nossa hoje é uma sociedade que foi católica e por isso tantas igrejas ainda se acham. As igrejas estão aí. Mesmo na cidade, Nova Friburgo. Em geral, quando o lugar é mais novo, tem menos igrejas. Então, se você vai em Nova Friburgo, foi uma cidade fundada por imigrantes suíços e alemães, no século XIX. Então, tinha suíço protestante, tinha suíço católico, então tem igreja, sim, mas não tem tanto. Se você vai, e no Rio de Janeiro, tem mais, sobretudo na parte antiga. Você vai para o Nordeste, muita igreja ainda, mas essas igrejas muitas vezes vazias, ou então cheias de turistas visitando, não quer rezar coisa nenhuma. Então, nós vivemos hoje num mundo que rejeitou o nosso Senhor. Então, essa rejeição, que se chama apostasia, faz com que o mundo seja pior, mais perigoso para a nossa salvação do que o mundo pagão. Então, vocês têm que ter essa noção para se preparar para enfrentar essas situações, essas tentações. E para completar, tem mais outra coisa, não é só isso. Os romanos, os gregos, os persas, etc., eram pessoas que não conheciam Jesus Cristo, que tinham muitos pecados na sociedade dele, é verdade, mas eles não tinham tecnologia. Isso aqui. Não existia isso na época. Aliás, isso aqui só tem 10 anos. 10 anos um aparelho desse aí, que apareceu, antes eram os computadores grandes, já tem mais tempo, né? Mas não existia. Olha, na minha sala, quando eu estudava, certo? Adolescente, só havia um colega mais velho que tinha um computador daqueles grandão que botava em cima, tal. Um só. E era uma coisa fora do comum. Ninguém tinha. Já havia telefone, mas não existia celular. Não existia ainda, não tinha inventado isso. Certo? Isso não tem tanto tempo assim. No tempo dos romanos e dos gregos não havia nada disso. Hoje isso é como uma bola de neve. Isso está expandido, todo mundo tem. Até um mendigo tem um negócio desse. Mesmo que não seja hoje um modelo do iPhone ou do Samsung, sei lá, mas ele tem também um negócio desse aí. Então, o que é que acontece? O mundo moderno, a apostasia do mundo moderno, tem muito mais condições de entrar em você. Estão entendendo? Porque antes, se você tivesse que ver como é que entra a apostasia, quer dizer, rejeita nosso show, não quer a moral do nosso show. Então, por exemplo, com relação a coisas ruins, contra a modéstia, certo? Então, antes, mesmo no tempo pagão, havia muita coisa errada disso aí, é verdade. Mas você não tinha tanto escândalo. Hoje, está na mão de cada um. Quem quer ir para o inferno, é só apertar um dedinho aqui, se ele quiser, e pronto. Correto? Então, vocês têm que ter, e por isso eu sempre insisto, e vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que rejeitar isso até não poder mais, enquanto estão pequenos. Até que vocês tenham a tranquilidade de usar isso se tiverem que, se precisarem, porque tem utilidade realmente, e utilizarem isso sem
que sua alma seja atingida em nada. Certo? Isso exige honestidade. Porque o confessor não pode saber tudo. Certo? Ele é que tem que ver. Isso aqui me faz mal ou me faz bem? Eu costumo fazer uma comparação disso aqui com um copo de cachaça. Você sabe, é uma pessoa que... Tem pessoas que... eu mesmo, né? Se me der um copinho de cachaça, eu só tomo a metade, se for tanto, e não quero mais nada. Mesmo porque eu não aguento. A gente não aguenta aquilo. Né? Cachaça, não aguenta. Se eu sentir qualquer coisinha assim, ficar um pouco... Não quero mais isso. Então, não faz mal nenhum. Beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Né? Então a pessoa bebe um pouquinho, acabou. Mas... Só que tem gente que quando basta cheirar. Né? Uma vez o padre Jair, que é outro padre da minha comunidade, pegou um táxi e o taxista disse a ele: padre, eu sou alcoólatra. Ele falou assim, mas normal, sóbrio, tudo, mas eu não bebo. Padre, eu cheguei a bater na minha mãe. Só que ele largou a bebida. Agora, é assim, ele disse que ele não podia nem passar, não podia beber. Tem uns que não podem nem passar na frente do bar. Se sentir o cheiro, pode sentir uma... Então, ele tem um problema, tá entendendo? Ele tem que ser humilde e admitir, eu tenho um problema. Então, esses não podem beber. O que não tem esse problema, ele pode até beber um pouco, não muda nada para ele, certo? Então, é a mesma coisa. Isso aqui, você tem que ser honesto. Se você usa aqui, sobretudo os que têm mais idade, porque os pequenos não aconselho a usar, porque não tem condição, não tem os hábitos ainda, tá entendendo? Vocês, eu espero que tenham. Então, se vocês... Mas você tem que ser honesto. Você tem que examinar com a sua consciência. Você tem que dizer, isso aqui eu uso e não me faz mal nenhum, eu não vejo nada de ruim aqui. Só vejo coisa que eu preciso. Se eu tenho que telefonar, eu tenho que gravar uma palestra, eu tenho que procurar uma informação aqui, é útil, você não vai se negar. Está tudo aqui dentro. Um monte de coisas que pode ajudar. Mas, se junto com isso vem coisa também que não é conveniente, certo? Se eu passo a minha vida perdendo tempo com jogos, quando eu tinha a idade de vocês, não existia videogame. Não existia. Não tinha sido inventado isso ainda. Certo? Então, todo mundo fazia o quê? Jogava bola. Jogava bola. Acabou. Todo mundo desenvolvia, pegava a bicicleta, saía andando, jogava bola. Era assim. Hoje, você vê esses garotinhos aí com mestres nessas coisas aí, com tudo quanto é coisa, e não sabe dar um chute na bola. Às vezes eu vejo até pela cara. Começa a cair isso aqui. Ele fica todo assim, mal. Ele fala assim, ele é todo... Né? Eu percebo na hora. Vocês, eu vejo que vocês não têm isso. Vocês estão mais preservados, porque vocês estão aqui. Mas vocês não estão livres de cair nisso. Entendeu? Porque tem gente que passa uma jornada de trabalho nisso. Jornada de trabalho em videogame. Bom, aí ele começa a ter vontade até de se matar, né? Tem isso. Eu conheço. Certo? Padre conhece muita coisa. Sabe? Vocês sabem, né? Padre conhece muita coisa. É mais de 10 anos ouvindo. Padre conhece muita coisa. Tem uns que chegam a esse ponto. Às vezes não é tanto, é metade, 4 horas por dia. O que você faz? Você estuda, você... Não sei. O que você vai fazer da vida desse jeito? Qual é o futuro seu? Gastando 4 horas por dia com nada. Nada. O que você desenvolve? Nada. Se você vai jogar uma bola, pelo menos você desenvolve o seu corpo. Você vai jogar, a energia que o jovem tem mais do que a pessoa que tem mais idade, é normal. Então, ele tem que, aquela energia, ele tem que, então, no futebol, ele vai jogar. Mas ficar com a cara com o dedinho, ele desenvolve o polegar, né, com a rapidez daquela, não é só isso. Quer dizer, nada. Nada. Ele fica mole, fica meio debilóide e pode ter coisa pior. Espero que não tenha. Está entendendo? Então é isso. E essas coisas são muito tristes. Vocês estão dando risada, mas eu conheço gente que quando ela está nisso aí, ele não dá risada não. Ele chora, ele está desesperado, ele começa a ficar deprimido. É mesmo? Então tomem cuidado.
Muito cuidado, certo? Então os pais vão exercer essa vigilância sobre vocês, eles devem exercer. E vocês talvez não gostem muito, certo? Mas é assim, vocês têm que criar esse hábito de obediência e despertar a sua mente com essas coisas, ter essa noção, isso não é bom, isso não é bom. Ah, mas isso é tão agradável. Tem coisa agradável, mas tem coisa muito ruim. Mesmo o agradável, que não é imoral, pode levar vocês a perder tempo, a ficar com bobagem. Por exemplo, quer ver um exemplo? Todos esses meninos aí, isso era raro no meu tempo, já existia, mas era raro. Todos esses meninos e meninas aí, que têm algum recurso, são filhos de classe média pelo menos, né, que tem algum... O sonho deles é ir para a Disneylândia, não é? Ah, e vocês talvez já tenham sonhado alguma vez com isso, certo? Espero que não. Então, o que é? Vão ver na Disneylândia, vão ver coisas imorais, coisas ruins. Bom, eu penso que não. Mas, vão ver o que? Besteira, imaginação. Penso que não é verdade. Um tal de um ratinho lá, com uma ratinha e sei lá o que mais. Para que isso? Para que isso? Entende? Não faço como o gigante que fala. São coisas que não tem. Para que isso? É imaginação, tolice. Então, não tem por que isso. Vocês desejarem ter o coração cheio dessas vontades. Aqui vocês podem ver coisas muito melhores, tá entendendo? Que tem muito mais valor, que vão formar vocês. Se vocês fazem uma excursão, por exemplo, na mata, vão para um lugar, ou para um lugar turístico, uma coisa assim que tem um monumento histórico, tudo isso vocês vão aprendendo. É por isso que é bom ter um guia que vai ensinando vocês. Então, por que essa estrada de ferro que tem aqui, né? Aqui perto, né? Já passei também. Foi Dom Pedro II que fez essa estrada. Aquelas pedras enormes ali, era tudo carregada na mão. E eram aqueles negros muito fortes que carregavam aquelas pedras. O teste era carregar uma pedra de 100 quilos. Pensou? Quem é que aqui conseguia? Vocês aí que estão novos aí conseguiam? Claro que não. Certo? Carregar uma pedra de 100 quilos. Era o teste para passar. O teste para passar. Se ele levantasse, aí até você pode trabalhar. Então, imagine quanto trabalho dos nossos antepassados, quanta gente trabalhou, se esforçou para fazer uma estrada de ferro naquele tempo, certo? Então, vocês vão aprendendo como é que o Brasil foi organizado, como é que foi, quanto esforço custou. Todos os nossos antepassados, vocês já perderam essa noção, porque os seus pais já não tiveram tanto esforço como os meus pais ou os meus avós, porque sempre os nossos antepassados tiveram mais esforços. Certo? Gente que aprendeu, por exemplo, a ler sozinho, que não havia tanta escola. Gente que trabalhava o dia todo, terrivelmente, para conseguir não passar fome. Aquele tempo era assim. Então vocês vão, vocês têm que se criar interesse por essas coisas. Certo? Criar interesse por essas coisas. Desenvolver, sobretudo aqui na escola, o hábito da obediência. Certo? Para os professores. Quando o professor dá um carão, dá uma coisa, dá um castigo, vocês não vão levar suas mágoas para casa, correto? Procure parar, esfriar a cabeça e ver, não, se ele fez isso, ele tem no mínimo 90% de razão. Porque o pequeno, ele às vezes tem aquela coisa de, não, mas não foi assim só eu que fiz, não. Fulano também fez, porque só eu tomei o castigo, não tem isso. Claro, ocorre das coisas, né? Mas vocês têm que olhar para você. Não, eu cometi falta, eu fiquei brincando demais, eu fiz tal coisa errada, então eu mereço aquela coisa. Então é melhor você olhar isso do que olhar possíveis falhas da parte do professor. Está entendendo? Respeitar a autoridade do professor, que é como se fosse uma extensão da autoridade do pai. E é por esses degraus que a gente vai chegar à noção da autoridade de Deus. Certo? Até gente ruim, gente que viveu, gente que tinha ideias erradas, mas eles diziam, olha, quando um jovem perde a noção da autoridade do pai, ele perde a fé em Deus. Certo? Quando ele perde a noção da autoridade do pai, ele perde a fé em Deus. Ele começa a duvidar, ele começa, sei lá, não dá muita importância, querer viver conforme as máximas do mundo, né? Então, aproveitem, vocês estão num lugar
escolhido pouquíssima gente. Se você tivesse uma escola pública, meu Deus do céu, o que me contam da situação das escolas públicas é uma coisa triste. Cada vez piora mais, né? Cada vez piora mais. Eu, quando estudei em universidade, já não era bom. Mas hoje, em universidade, se diz que alunos passam anos e anos ali, nada, não passa nunca. Só fica ali. Para quê? Para vender droga. Vender droga no meio da universidade? Que negócio é esse? Isso eu nunca vi. Agora dizem que está assim, espalhado. Certo? As pessoas que vão de pecado em pecado acabam caindo nisso. Por que tanta gente toma droga? Vocês podem perguntar, vocês que são mais preservados disso, né? Por que tanta gente toma droga? Porque eles não querem enfrentar as dificuldades do mundo. Quando a pessoa não aprendeu a enfrentar, a criança não aprendeu logo cedo, com o pai que vai dizer, não pode, está errado isso, faça isso, dá um castigo nele, e o professor que vai fazer também certas coisas, certo? Então, ele não desenvolve o raciocínio dele direito. Ele começa a viver num mundo de fantasia. Então, quando ele vai para o mundo, não tem jeito, aí ele vai aprender autoridade, não tem jeito. Certo? Se vocês não aprenderem aqui a autoridade do pai e do professor, vocês vão aprender a autoridade do patrão, por exemplo. Certo? Das pessoas do mundo, que são, às vezes, muito duras com uma pessoa, com o outro. Então, se vocês não estiverem preparados aqui, então quando vocês não terão condição de enfrentar a autoridade lá no mundo. E aí, quando não tem condição, o que é que ele faz? Ele escapa pela imaginação. Ele começa a sonhar. Quando ele tem uma frustração, ele começa a sonhar. Uma vida dele diferente da vida real. Então, quando aparece isso aqui, ele entra na realidade virtual, que não é realidade. Entendeu? Ele vai procurar a consolação dele nisso aqui que não existe. E vai procurar também o quê? A droga. E por isso, tanta gente se perde na droga, certo? E jamais, nem por curiosidade, porque quando a pessoa toma aquilo uma vez, alterou a vida dele. Para ele voltar atrás, ele vai ter que fazer muito esforço. Tem uns que basta tomar uma vez, é difícil. Então vocês estão livres de tudo isso aqui. Agora vocês têm que aproveitar para cultivar bons hábitos. Ou seja, ter uma verdadeira formação, uma formação boa que vai abrir a alma de vocês para a ação da graça de Deus. Porque a graça de Deus é sobrenatural. Já ouviram falar dessa palavra, né? Sobrenatural. E o que é isso, sobrenatural? Sobrenatural é uma coisa que vem diretamente de Deus. Natural é uma coisa que pertence à criação de Deus. Ambas vêm de Deus. Mas o sobrenatural vem de Deus de uma maneira especial. Certo? Então, essa coisa especial de Deus sobrenatural precisa que o natural esteja bem organizado. Certo? Muita gente não se santifica e depois cai em pecados porque é preguiçosa. Para a preguiça é uma coisa natural. A pessoa tem uma tendência para a preguiça, então ele tem que enfrentar aquilo ali. Se ele não enfrentar, ele não vai querer também praticar a virtude, não vai querer resistir à tentação. Então ele vai caindo em coisas ruins, está entendendo? Então aqui no colégio vocês vão desenvolvendo vai vencendo a preguiça. Como? Mantendo-se calado nas aulas, fazendo os exercícios, estudando em casa. Estudando em casa, não pode ser só aqui na escola, tem que estudar em casa. Estabelecer uma hora de estudo. Agora é a hora de estudo, tem a hora de brincar, tá bom, mas tem a hora de estudo. Tem a hora de estudo, vai parar, fulano, está na hora de parar. E você tem que parar. Certo? Ah, mas está tão boa a brincadeira? Não, tem que parar. Então você vai parar. Você vai se disciplinar. E vai pegar o livro e vai estudar. Tal assunto, tal assunto. Não vai estudar só o que você gosta. Outra coisa importante. A preguiça não é só a preguiça do poste, como o povo diz. É aquele que não faz nada. Aí é difícil, é mais difícil. Mas existe a preguiça daquele que faz coisas. E às vezes até faz muita coisa, mas só faz o que ele gosta. Não é? É preguiçoso também esse. Ele é preguiçoso. Ele faz o que ele gosta. Então, às vezes ele quer estudar. Você sabe que entre as pessoas existe diferença. Todo mundo é diferente. Tem uns que tem mais jeito para matemática. Outros têm mais jeito para português. Em geral, essa divisão. Quem tem jeito para matemática, tem jeito para física, para química.
e quem tem jeito para português tem jeito para história, né? Tem jeito, é uma divisão, certo? Então, a cabeça da pessoa, e vem de família isso aí, vem de família. Então, mas o que acontece? Às vezes a pessoa começa, o menino começa a estudar, e ele, eu tiro nota boa em português, tudo, eu tenho jeito para isso, agora matemática não dá para mim, não gosto disso não. Tal. Então, mas eu sou o melhor aluno até em português, só que ninguém ganha para mim aqui em português. Agora, a matemática não é para mim, eu não nasci para isso, é de família, minha família vai para isso. Não, nada disso. Isso é preguiça. Existe essa tendência. Mas enquanto vocês estão aqui, vocês têm que aprender tudo isso. Correto? Se você tira nota boa em português, se você tirar 8, 9 em português, você pode tirar 7 em matemática ou até mais. Basta você estudar. Porque agora, nesse período, você tem que se formar. E a formação não é só matemática ou português. É português, matemática, religião, ciência, é tudo isso. Entenderam? Então, agora vocês vão ter que aprender tudo isso. Depois, quando vocês tiverem mais idade, então vocês vão escolher o que você tem mais jeito para se especializar naquilo, entende? Mas, por enquanto, é tudo. Então, não é isso. Vocês não podem chegar e ficar... Se vocês se justificam de não querer estudar em matemática porque vocês gostam de estudar geografia ou português, vocês são preguiçosos. Mesmo que vocês não sejam postes, não fazem nada, mas vocês são preguiçosos. Vocês se justificam da sua preguiça. Então, enfrentar a preguiça. Bom, já temos quase uma hora que eu estou falando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Alguma dúvida, alguma observação, pode fazer. Eu pergunto, por exemplo, eu mesmo queria tese portuguesa, eu nunca estudo para isso, só que geralmente eu sempre tiro nota altíssima. Eu tenho que continuar do mesmo jeito, eu tenho que mesmo assim estudar no português. Você não estuda? Não. E você tira nota boa? Sim. Então você pode especializar mais. Você gosta ou não gosta? Eu não gosto de português, eu gosto de matemática. E você tira nota boa em matemática? Não, em português e em matemática eu tiro nota boa, sempre. Certo, mas português você não gosta tanto? Eu não gosto de jeito nenhum. Sim. Eu nunca estudo. Sim. Eu só faço para passar. Sim, então você deve fazer esforço para estudar português. Porque sem português, meu amigo, você vai ter muita dificuldade. O que é que nós estamos falando? Português. E outra coisa, quando você estuda português, você faz o quê? Você faz estudo de compreensão de texto, não é verdade? Então, se você não aprender direito a compreensão de texto, você não vai compreender um texto de português, você também não vai compreender um texto de física, de química, de literatura, seja lá o que for, entende? Sua capacidade cognitiva vai perder, certo? Alguém aqui já fez latim, alguma coisa? Olha, podiam fazer, viu? Faz muito bem, viu? Faz muito bem. Uma vez, na década de 60, muito tempo atrás, cientistas americanos, gente de física, coisa exata, de matemática, como você gosta, vieram aqui para o Brasil para olhar os colégios brasileiros na época. Eles olharam os alunos, tudo, eles disseram, olha, o brasileiro ele tem uma boa memória, tudo tal, agora está faltando assim, uma certa capacidade de raciocínio para isso, para aquilo, lógica, tudo está faltando aqui, certo? E aí o pessoal perguntou, qual é o conceito que vocês dão para isso? Aprendam latim. Latim para... E eles eram cientistas. Eles não eram professores de latim, mas eles disseram, não, aprenda o latim. O latim desenvolve a memória, o latim desenvolve o raciocínio, porque a língua latina, como ela é, não tem o finalzinho da língua, muda, não é? Da palavra, não é? Muda. E o finalzinho da palavra dá a função da palavra na oração, não é? São chamadas declinações, que você tem que aprender de memória as 5 declinações e aplicar aqui. Então você desenvolve a memória, você desenvolve o raciocínio, entende? Então, em menor grau, o português também ajuda. Então, deve estudar, porque vai fazer parte da sua formação. Senão você vai ficar o tipo que calcula bem, faz tudo isso, mas na hora de um texto, porque você tem que ver o seguinte, o cidadão, a pessoa que, o homem, o pai de família, ou o religioso, seja lá o que for, ele não é só o homem que faz cálculo. Ele é um homem que vai ter que pegar notícias, pegar livros, olhar, discernir, criticar. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, etc. E tudo isso ajuda a compreensão de texto. Entendeu? Então, estude. Não deixe de estudar, não. Enquanto você está aqui, todas as matérias você vai estudar. Se você tem a dificuldade, ofereça ao nosso Senhor. A dificuldade, mas eu vou forçar, que aí eu vou ter formação. Mais alguma pergunta, alguma questão? Podem fazer. Uma coisa que vocês não entenderam, entendeu? Porque eu sou acostumado a falar para o pessoal maior, né?
Então, pode ser que falando para os meninos eu não adapte bem a linguagem. Pode fazer, pergunta. A droga é um pozinho ou o quê? A droga, olha, meu filho, tem de vários tipos, correto? Tem de vários tipos. E cada uma pior que a outra. De um modo geral, o que eu posso dizer a você é o seguinte, você já ouviu falar na maconha, né? Sabe? Já ouviu falar, né? Então, olha, no meu tempo, era só filhinho de papai, que você ouvia falar, que fumava, certo? Filhinho de papai. Na roça, não existia, ninguém sabia o que era isso. Correto? Hoje, tudo na roça, todo mundo. É impressionante como isso vulgarizou. Eu fico impressionado porque é o seguinte, eu, antes de ser padre, fui religioso. Eu entrei muito novo, fiquei como religioso, não queria ser padre, depois eu fui ser padre. Certo? Então, eu fiquei longe do mundo muito tempo. Quando eu me tornei padre, aí eu voltei, de certo modo, para o mundo, porque eu tenho que viajar para, né, atender vocês. Né? Então, você conhece várias coisas. Uma das coisas que mais me impressiona é isso. Primeiro, como a droga se espalhou em tudo. E depois essas coisas malucas aí de gente perdida, né? Também se espalhou demais. Existia, mas não era assim. Eram grupos pequenos aqui e ali. Mas isso se espalhou de uma maneira impressionante. Favorecida pela imprensa, pelo governo, meu Deus do céu. Então você tem a droga, no caso da droga. Você tem a maconha, toda a droga causa dependência. Isso é triste. A gente não tem que estar dependente de nada. A bebida pode causar dependência, às vezes não causa. Como é que você sente? Você sente assim, se você parar, você sente aquela ânsia de voltar para aquilo ali. Correto? Você está com a dependência. Isso aqui também, ó, causa dependência. E por isso vocês não devem mexer nisso enquanto são pequenos. Agora, mesmo quando estiverem adultos, devem mexer, mas devem pensar, será que eu estou precisando? Se eu paro um pouco, eu fico uma coisa assim, que parece que eu faço automaticamente. Não. Aí alguma coisa errada aí. Então a droga provoca uma dependência muito grande. Agora, existem dois tipos de dependência, a psicológica e a química. A psicológica você pode curar com a sua vontade mesmo. Vou parar com isso, dá para vencer. A química é mais difícil, porque está na química do corpo, aí você tem que tomar remédio para isso. É muito pior. Então a maconha causa uma dependência psicológica, certo? O maconheiro... Agora, tem um mal muito grande que a maconha faz, é que ele faz a pessoa perder a vontade. Isso é a pior coisa que pode existir. O sujeito não tem mais vontade de nada. Ele não vai trabalhar, ele vira um mole. Aí que ele vira um poste mesmo, não faz nada na vida, e ele fica assim com aquela risadinha toda. Ele fica assim, um abestalhado. Tá entendendo? Então, às vezes, eles têm muitas capacidades, mas acaba a vida dele. E aí ele fica naquela dependência. Dificilmente ele muda, mesmo porque a vontade dele está mole. Então ele não trabalha, é uma tristeza isso aí. Mas ele pode mudar sem remédio. Se ele tomar uma decisão, parar, ele pode vencer aquilo ali. Mas justamente é uma dependência psicológica, entendeu? Agora, quando você passa para outras drogas, sobretudo a cocaína, já ouviu falar? Que é o pozinho. Então, essa aí, meu amigo, já viu, já era. Aí fica difícil. Então, porque cria uma dependência química, ou seja, está na química da pessoa. Então, a pessoa, se ela quer largar, ela não consegue sozinha, é muito difícil. Certo? Depende do grau, mas ele tem que tomar remédio, ele tem que fazer isso, fazer aquilo. E muito facilmente, porque o que ocorre? Na droga, há uma exaltação. Quando a pessoa toma logo, ela quer justamente uma satisfação, porque ela está frustrada, ela não quer rezar, oferecer o nosso feito, então ela quer essa satisfação. Então, quando ela toma, ela sente uma satisfação. Mas depois, ela mergulha numa depressão. Certo? Sem falar nos perigos para quem toma cocaína, dá câncer no cérebro. Né? É muito comum. Né? E então, esses drogados, muitas vezes, acabam mergulhando na depressão e se suicidam. Já pensou? Se suicidam, se matam, muitos deles. Muitos deles. A sociedade hoje está de um jeito assim. Tem uma ponte lá em Vitória, onde eu estava agora, lá em Vitória, no Espírito Santo, uma ponte alta, né? Então se diz que o sujeito se jogar ali, ele perde os sentidos antes de cair na água. Pela altura, sei lá, ele perde isso. Então ele morre ali rápido. Então, por semana são 2 ou 3, eu acho. Nossa. Quando você passa, eu já vi. Você passa, você vê um carro vazio.
Certamente alguém ali chegou, abriu e se jogou. Só salva porque ele já tem, parece um esquema que tem um psicólogo que, quando tem, chama logo, vem um psicólogo, aí para o trânsito da ponte e o psicólogo vai falar com o sujeito que está lá sentado na frente do abismo lá para se jogar. Isso tudo está muitas vezes relacionado à droga, está entendendo? Então, daí diante da cocaína, a gente só vai piorando. Quando vai no crack, aí, meu amigo, porque o crack é o lixo da cocaína. O subproduto é o crack, pior ainda. E se for para o oxi, o oxi, como eles chamam, no primeiro ano, 30% morrem. Então, é isso, essa gente está perdida, entendeu? Então, manter distância disso aí o máximo possível. Mais alguma pergunta? Uma observação? Uma dúvida que vocês têm?